Olá, você que está se preparando para o concurso da Polícia Militar de São Paulo. Importante aí o conteúdo que nós vamos abordar, conteúdo de história. Primeiramente, começaremos com história geral. Depois, vamos mesclando as nossas aulas com história do Brasil. Principalmente em relação à pertinência, né? Como assim a pertinência? Colocando isso numa linha do tempo. Você percebeu o nosso edital? Ele apresenta, né? História geral, história do Brasil. Mas os assuntos de história geral e história do Brasil, eles se intercalam. Exemplo, primeiro lá de história geral. Primeira Guerra Mundial. Assunto extremamente importante. 100 anos da Primeira Guerra Mundial este ano. Daí logo a seguir vem Segunda Guerra Mundial. Mas espera aí. A Segunda Guerra Mundial, se você olhar no programa de História do Brasil, ela vem depois do primeiro item de Brasil, que é a Era Vargas, a Revolução de 30 e a Era Vargas. Então é bem provável que durante todo o nosso curso a gente vá alternando uma aula de História Geral, outra aula de História do Brasil, até nós fecharmos esse conteúdo de 24 aulas previstas para esse concurso. Eu sou o professor Ricardo Toniolo. Caso você queira entrar em contato comigo, queira tecer qualquer tipo de comentário e tal, você fica à vontade. Meu Facebook é Ricardo Capivara Toniolo, Capivara, o bicho mesmo. Você vai lá, pede para adicionar, informa que você é candidato aí, né, para uma vaga, né, na corporação, entra em contato com a gente e é claro que é muito importante a sua opinião para o nosso trabalho. Bom, a primeira aula que nós vamos abordar, portanto, começa já com História Geral. E nós vamos aqui entender um pouquinho como é que é esse funcionamento. História Geral. Primeiro tema que nós vamos abordar, Primeira Guerra Mundial. Ou, como muitos chamavam, né, na época, a Grande Guerra. Por quê? Porque afinal era a primeira. Entre 1914 e 1918. Importantíssimo, pessoal, esse contexto da Primeira Guerra Mundial antes da guerra. Para você entender as causas, né, como que tudo aconteceu, como que a Primeira Guerra Mundial começou, é necessário voltar um pouquinho no tempo e entender as causas da Primeira Guerra Mundial. Dentre essas causas, destaco com você as disputas entre as nações europeias pelo domínio de colônias na África e na Ásia, principalmente. Então, podemos colocar aqui o primeiro item, disputas imperialistas. O que significa esse item? Ora, a busca, principalmente, de um lado, França e Inglaterra, na tentativa de dominar possessões coloniais na África e na Ásia, e de outro lado, nações emergentes daquele contexto, especialmente a Alemanha, que pretendia, portanto, pegar um pouco dessas colônias na África e disputava diretamente com a França a posição do segundo lugar pela corrida imperialista no mundo. Essas disputas imperialistas, portanto, traduzindo, eram os conflitos, de um lado, França associada à Inglaterra contra a Alemanha, principal interessada nessa disputa imperialista. Chamo tua atenção para esta associação aqui, ó, França e Inglaterra. Chamo tua atenção aqui. Por quê? Porque tradicionalmente na escola a gente aprende que França e Inglaterra eram arqui-inimigas. Lá no final da Idade Média, a Guerra dos 100 Anos, França e Inglaterra. No século XVIII, a Guerra dos 7 Anos, França contra a Inglaterra. E de repente, nós vemos aqui os dois países associados. A partir do século XIX, França e Inglaterra se tornam aliados, em que a Inglaterra detinha a posição número 1 do planeta, controlando as principais colônias do mundo, enquanto que a França se contentava com a segunda posição. O maior temor francês
era a questão da Alemanha. Afinal, havia entre França e Inglaterra uma velha briga que ainda não tinha sido resolvida. E aí nós abrimos para o segundo item das nossas causas, que é o item chamado de revanchismo. Mas antes de eu colocar esse segundo item aqui, o revanchismo, vamos apenas entender um pouquinho sobre esse domínio que existia na África e na Ásia. O que é que essas nações europeias, afinal, queriam lá no continente africano, queriam lá no continente asiático? Qual é o motivo dessa busca por colônias? Primeiramente, eu te chamo a tua atenção que essa busca de colônias, ela visa o fornecimento de matérias-primas, mas também esses lugares se transformavam em locais de mercados consumidores. Mercados consumidores desses produtos industrializados. Também podemos entender essas colônias dentro de uma outra ótica. Os colonos geralmente são aliados militares em caso de guerra. Ou seja, nós não devemos interpretar que a colônia é sempre a coitadinha, é sempre dominada e, portanto, o opressor. Ele só força os colonos a fazer as coisas. Não. Dentro de cada colônia havia possibilidades de alianças militares. Nigéria, Argélia e tantos outros lugares que viam, portanto, poxa, a minha metrópole, a minha potência está chamando, vê isso como uma parceria. Até porque uma guerra, ela vai estimular muito o capitalismo, muito o mercado, e por isso muitos países, muitas colônias, né, é claro, de bom grado, se alistavam com a metrópole nessas guerras. Continuando, pessoal, também percebo com vocês aqui que existe, né, além dessa disputa das colônias por esses motivos, muitas justificativas. Foi essa ocasião que os europeus criaram alguns argumentos para justificar essa opressão, porque não dá para chegar lá na colônia e dizer, olha pessoal, nós viemos aqui buscar as matérias-primas de vocês, vamos pagar uma porcaria, vamos vender aqui para vocês as nossas mercadorias, mas queremos vender bem. E caso estoure uma guerra, vocês nos ajudam, né, como aliados militares. Naturalmente que não. Naturalmente que era necessário ter algumas desculpas esfarrapadas para justificar esse domínio sobre as colônias. Foi nesse contexto aqui que o conceito de superioridade racial foi amplamente utilizado para justificar o domínio europeu sobre os países africanos, o chamado arianismo. Muito importante isso. Há um sinônimo para essa expressão, é o chamado darwinismo social. Darwinismo social. Não tem nada a ver especificamente, diretamente com Charles Darwin, mas a teoria dele, da seleção natural, foi adaptada para os países do mundo. O segundo motivo para o início da Primeira Guerra Mundial é um motivo que tem um caráter, né, de rivalidade da França contra a Alemanha, o chamado revanchismo. Revanchismo, a rivalidade, portanto, da França contra a Alemanha principalmente. Motivo, remonta ao final do século XIX, entre 1870 e 1871, quando a França foi derrotada para aquilo que se tornou a Alemanha. França derrotada para a Prússia, a chamada Guerra Franco-Prussiana, quando os prussianos conseguiram vencer a França, e nessa ocasião a França dominou um território que fazia parte, né, a Alemanha dominou um território que fazia parte da França, que é o território de Alsácia e Lorena, na fronteira, portanto.
Esse domínio, portanto, os franceses não conseguiram engolir. E esse é um motivo que foi muito explorado para levar pais de família a se tornarem assassinos durante a Primeira Guerra Mundial. Permita-me usar essa expressão forte, porque é uma disputa econômica, pessoal. Trata-se aqui de banqueiros, né, controlando, portanto, uma área econômica do mundo e querendo fazer valer seus interesses. E, de repente, o cidadão que era estudante, que era trabalhador, pai de família, é obrigado a sair do seu país e ir para o campo de combate para enfrentar uma outra nação por conta desses interesses econômicos aqui. E se explora nessa ocasião o revanchismo, né? O sentimento sincero de amor pela pátria com a finalidade de se justificar a guerra. Seguindo ainda essa sequência, vamos para o próximo motivo daquilo que nós chamamos de causas da Primeira Guerra Mundial. Perceba que nós nem chegamos perto ainda do famoso assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Daqui a pouco nós vamos comentar um pouquinho sobre isso. Uma coisa que motivou o fato da guerra ter se tornado mundial, não ser apenas uma guerra local, foi a política de alianças. Essa política de alianças, que aparece justamente a intenção, né, de se forjar alianças para a guerra, é uma coisa relativamente antiga. Bem antes do início da guerra, que se dá em 1914, já havia, portanto, as alianças preparadas para começar essa guerra. Recordando com você os principais membros das duas alianças criadas nesse contexto. Primeira aliança, a Tríplice Entente. A Tríplice Aliança era composta por, ou melhor, a Tríplice Entente era composta por França, Inglaterra e Rússia. França, Inglaterra e Rússia. Essa aliança, portanto, entre eles tem uma razão de ser, né? Tem uma razão de ser. A Tríplice Aliança reúne uma república, uma monarquia parlamentar e, do outro lado, o Império Absolutista. Bem diferentes entre si, portanto, com causas diferentes, motivações diferentes. A Rússia interessada em território, a Inglaterra e a França na manutenção de suas colônias. Portanto, não havia disputas internas entre os membros da Tríplice Entente. Do outro lado, né, formou-se a Tríplice Aliança. Tríplice porque são três, né? Tríplice Aliança, que era composta por Alemanha. Esse que tem um nome diferente, Áustria-Hungria. E o terceiro, aqui pegou, hein? O terceiro, pessoal, tem um detalhe. Muita gente fala assim, o terceiro é o Império Turco-Otomano. Acertou. Não, o terceiro é em Itália. Acertou também. Os dois, né, estiveram na Tríplice Aliança antes de começar a Primeira Guerra Mundial. A Turquia foi a que permaneceu. A Itália chegou a entrar na Tríplice Aliança, mas depois mudou de time, passou para o time da Tríplice Entente. Portanto, está aqui os envolvidos na guerra. Observe também, né, a Alemanha, uma nação monárquica absolutista. O Império Austro-Húngaro, monarquia também. A Turquia, monarquia também. Aqui tem aquilo que nós chamamos de pulo do gato, para você compreender os envolvidos aqui. A Primeira Guerra Mundial é um divisor de águas na história. Antes da Primeira Guerra Mundial, havia no mundo várias nações que eram absolutistas, ou seja, que o rei, ele era o representante da nação e também o chefe político. Não é que nem a rainha da Inglaterra, que é apenas simbólica, ela não manda de verdade, é o parlamento que decide tudo. Não. Antes da Primeira Guerra Mundial, as monarquias absolutas eram muitas e governavam de fato. Veja que, depois da Primeira Guerra Mundial, nós temos uma mudança. A Alemanha vira república. A Áustria é desmembrada e acontece também uma reforma interna. A Turquia é desmembrada e surgem vários países do Oriente Médio.
Do lado vencedor, França e Inglaterra ficaram como estavam. Mas a Rússia, que era uma monarquia absoluta, passou pela Revolução Bolchevique. Ou seja, eu posso afirmar com vocês, com tranquilidade, que a Primeira Guerra Mundial significou a falência do antigo regime, ou seja, o desaparecimento das últimas monarquias absolutas do Ocidente, praticamente. Passando para o próximo motivo, aliás, esse motivo, a guerra não teria sido mundial se não fosse a política de alianças, O pessoal foi se aliando, de repente mexeu com um, mexeu com todo mundo, briga de gangue, e aí veio a Primeira Guerra Mundial. Próximo motivo. Nacionalismo. Exagerado, nacionalismo exagerado e disputas territoriais. Aqui é necessário compreender aquilo que vai desembocar na chamada crise balcânica, disputas territoriais entre os lados envolvidos na Primeira Guerra Mundial. Chamo tua atenção em relação ao que rolava naquela época, que se chama pan-eslavismo e pan-germanismo. Está aí explicado no teu material o que significam essas palavras. O pan-eslavismo, a reunião de todos os povos de cultura eslava sob apenas uma autoridade governamental, sob apenas um governo, ou seja, a reunião de russos, poloneses, eslavos em geral. Enquanto que o pan-germanismo era o mesmo assunto, só que ligados aos germânicos, ou seja, a união de vários povos de cultura germânica sob o comando austríaco, não era nem tanto a Alemanha, austríaco. Essa rivalidade pan-eslavismo, pan-germanismo vai levar a um confronto na Península Balcânica, chamada crise balcânica, que é o estopim da Primeira Guerra Mundial e que a gente vai trabalhar a partir de agora, o chamado estopim da guerra. Então, muito cuidado você que está acompanhando aqui, Causas da guerra, disputas imperialistas, revanchismo, política de alianças, nacionalismo exagerado. Agora, o estopim da guerra sai daqui, sai desse último item, que é o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, que é o herdeiro, o príncipe herdeiro do trono austro-húngaro, e que, na minha opinião, sai daí uma questão para você. Qual o estopim da Primeira Guerra Mundial? O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, ok? Aliás, assunto 5 estrelas, muito lembrado entre os alunos lá no ensino médio, alunos do ensino fundamental 2, eles guardam, assim, com muita facilidade a história desse arquiduque e do que aconteceu com ele. Vamos aqui recordar um pouquinho sobre o que foi esse estopim, que envolve principalmente a Sérvia e que envolve também a Áustria. Bom, existe, portanto, um confronto. De um lado, o pan-germanismo, a reunião de todos os povos de cultura germânica sob uma só bandeira, e de outro lado, o pan-eslavismo, que reúne, portanto, os povos, de cultura eslava sob uma só bandeira. Existe, portanto, aqui, uma rivalidade. Aqui, marcamos. Beleza? Importantíssimo, pessoal. O pan-germanismo, através da Áustria-Hungria, controla vários territórios. E a Áustria não estava satisfeita, queria mais um. Por isso, anexou, não é queria, ela anexou um território chamado Bósnia-Herzegovina. De outro lado, existe uma outra nação, essa de origem eslava, e que prega a existência da chamada Grande Sérvia, portanto a doutrina dos eslavos. Perceba que existe aqui uma semelhança da palavra eslavo, slave, escravo, com sérvio, Sérvia,
servos, né? Existe uma semelhança, é assim que os povos costumavam chamar este povo, os escravos. A Sérvia também quer, portanto, se tornar uma grande potência e também pretende, questiona a Áustria. Portanto, o conflito aqui na Bósnia são de dois gigantes na região, dois poderosos na região. De um lado a Áustria e a Hungria, de outro lado a Sérvia. Mas o que esse território da Bósnia afinal tinha? Uma população parcialmente germânica e uma população parcialmente eslava. Professor, mas estão brigando por causa do quê? É petróleo? O que é, professor? Nacionalidade. Nacionalismo. Vivemos um tempo em que existe uma falência do nacionalismo no nosso tempo, na nossa cultura. Aquela é justamente o contrário. É uma época que o discurso nacionalista justifica muitas e muitas agressões, que ele é pensado justamente como causa do início da guerra. Portanto, dentro lá do item, né, nacionalismo, disputas territoriais, encontramos esse cenário. Era aniversário do imperador da Áustria. E o imperador austríaco manda seu herdeiro, seu sobrinho, o arquiduque Francisco Ferdinando, fazer uma visita a Sarajevo, capital da Bósnia. E ele foi para lá para passear de carro aberto, carro conversível. Faltava só, meus amigos, um alvo pendurado no peito. Imagina! O cara vai visitar lá um país que está cheio de gente que não quer a presença da Áustria lá, estava cheio de sérvio lá, e o cara vai em carro aberto, em carro conversível, né, passear pela avenida de Sarajevo. Já pensou, Tony? Tony é o nosso cinegrafista aqui, né, o meu preferido. Já pensou, Tony? Vai lá no lugar dos inimigos, vai lá carro aberto, né, passear com a esposa e tal. Naturalmente que tinha tudo que acontecer errado. Naquele dia, um grupo sérvio, uma ação sérvia aconteceu. Uma atividade que nós chamaríamos, no jargão comum, né, de terrorismo. Terrorismo. Essa expressão terrorismo, né, eu coloquei entre aspas aqui, não use em redação, não use isso em texto, tá? Essa expressão terrorismo, use o termo ativismo, até porque é complicado a gente usar a palavra terror, né? Porque a gente parte da ideia de que a palavra terror é o cara que está indo lá porque está matando, porque ele está afim de causar desespero. Ele está lutando por uma causa também. O que diferencia um homem-bomba de uma ação militar? Ah, porque a ação militar é feita pelo Estado e o homem-bomba está indo seguindo lá sua orientação religiosa. Tá, mas então o Estado tem o direito de declarar guerra. Em nome da religião, o cara não pode declarar guerra. Então veja como é uma diferença sutil, né? Ah, o Estado então é guerra. Mas aquele povo lá que por causa da religião explode uma determinada localidade, daí é terrorismo. Então perceba que é difícil, né, a gente estabelecer qual seria o certo e o errado dessa história. Portanto, use essa palavra, né, mas use aspas e tal, evite, use a palavra ativismo. Voltando aqui para o negócio, deve estar louco para conhecer, né, saber o que aconteceu lá naquele dia. Um troço muito doido. Como diz aí em São Paulo, né, o bagulho é louco. Ah, aliás, o Tony que é de São Paulo, né, Tony? Então a história, portanto, que nós contamos aqui, né, da PM aí, para o pessoal da PM de São Paulo, a história da morte do arquiduque. Tinha tudo para dar errado. O arquiduque saiu, carro conversível, foi pela avenida. Um grupo ativista chamado Mão Negra resolve ir se espalhar ao longo da avenida para vitimar o herdeiro do trono. Imagina só, você de serviço, fardado lá, numa passeata, um desfile em carro aberto, e você responsável pela segurança parece um maluco do nada aqui e joga uma bomba no carro conversível. Já pensou? Foi o que aconteceu. O Gravilo Príncipe joga uma bomba no carro, mas ele erra o alvo. O carro acelera, os demais que tinham também planos, né, caso o primeiro falhasse, não conseguem, e o carro conversível que levava o arquiduque consegue, portanto, sair ali do desfile. Ô professor, parece que está acontecendo algum engano aí.
Porque afinal, ele morreu, aí na sua história ele escapou, daí é que vem o inusitado. O arquiduque Francisco Ferdinando, a bordo do carro, ele faz um contorno e lá pelas tantas, né, o motorista erra o caminho e passa pela rua onde estavam os 4 ativistas, se lamentando. Poxa, você também não sabe nem jogar uma bomba, tá louco? Bem se vê que a gente deixou essa atividade para você, Deus livre. E os caras reclamando, botando a culpa no outro. Nisso um cutuca o outro e fala, olá, tá vindo o quê, rapaz? Tá vindo o carro do arquiduque. E aí, um dos envolvidos, que nós chamamos de Gravilo Príncipe, ou Gabriel Príncipe, armado, chega perto do carro e atira no casal. Atira no arquiduque e na esposa dele. A morte, portanto, do arquiduque é conseguida nesse momento, numa fatalidade, numa sucessão de erros, onde tinha tudo para dar errado. O Gravilo Príncipe atira, o que acontece com os caras? Um para cada lado, né? Cada um para um lado. Todos são presos. Inclusive o assassino, o Gravilo Príncipe, ele quando é capturado, ele tira uma cápsula de cianureto de cianeto, melhor dizendo, e ingere. O problema é que quando ele mordeu, né, o veneno já estava vencido, e aí ele não morreu, foi interrogado, foi torturado, contou tudo, contou até o que não fez, e aí ele revelou que se tratava, portanto, de um grupo terrorista originário da Sérvia, chamado de Mão Negra. Mão Negra. E aí a Áustria resolveu decretar um ultimato à Sérvia, porque agora a Áustria tem certeza, olha, veio da Sérvia o assassinato. A Áustria deu um ultimato. Lembro-me como se fosse ontem. O ultimato austríaco aos sérvios era o dia 28 de junho de 1914, que representa aí o assassinato do arquiduque. O ultimato tinha um prazo, 1 mês. Ou seja, se em 1 mês a Sérvia não desistisse da Bósnia e não entregasse, portanto, todos os outros terroristas que tinha conhecimento, que foram descobertos através do interrogatório, o ultimato seria dado e a guerra ia começar. A Sérvia estava bem amparada. A Sérvia é a amiguinha da Rússia, que por sua vez é aliada da França, que por sua vez é aliada da Inglaterra. A Áustria não está com medo, não. A Áustria, que por sua vez é aliada da Alemanha. E assim, um conflito de caráter local, um confronto de caráter, né, econômico de fora da Europa, mas que tem aqui um evento local, torna-se o estopim da Primeira Guerra Mundial. Guarda essa palavra, ela vai cair provavelmente. Apareceu a Primeira Guerra Mundial, estopim da Primeira Guerra Mundial. Nós chamamos esse estopim de causa última da guerra ou estopim. O que é o estopim? É o pavio que aceso vai explodir o barril de pólvora, ok? Assim, nós encerramos esse primeiro encontro sobre a Primeira Guerra Mundial. Na próxima aula, as fases da guerra, o desenrolar do confronto e seu término. Não perca, até lá e bom estudo!